E aí, meus queridos, como é que vocês estão? De boa? Rapaziada, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. O que está acontecendo com Lamine Yamal? O que anda acontecendo com a nossa jovem prodígio, né? Eu ia falar nossa jovem promessa, mas ele não é mais promessa, ele já é uma realidade. Os últimos jogos do Yamal estão sendo esquisitíssimos. A princípio, pensávamos que era por questões físicas. Depois do jogo contra o Olympiacos, não sei se é isso não. É sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje, seguindo aqui o nosso Day Late, beleza? Nos vídeos diários aqui na minha contazinha Peters, eu esqueci de abrir um sitezinho aqui importante para dar uma complementada de informações neste vídeo sobre o Lamine, beleza? Rapaziada, se você é torcedor do Barcelona ou não, mas se você assistiu os jogos do Barcelona, você vem notando um padrão muito esquisito por parte do comportamento do Lamine. O Lamine Yamal ele está sendo omisso em campo nos últimos jogos. Desde o dia que ele teve a pausa para lesão, lá naquele jogo, se eu não estou enganado, abrir mais uma informação aqui, olha o profissionalismo do garoto aqui, porque eu não lembro qual era o jogo, né, antes da data FIFA. Contra o PSG mesmo, né? No jogo contra o PSG, aí teve aquela porrada que a gente tomou do Sevilla. Mas vamos pegar o recorte do jogo do PSG. Desde aquele jogo, tirando o primeiro tempo, o segundo o Lamine decaiu muito. Você olhava aquela falta de produtividade e pensava, pô, ele tá voltando de lesão, ele não deve estar 100% fisicamente, então acho que isso deve ter influenciado muito no seu futebol. Acredito que nesse jogo em específico até tenha sido isso, tá? Tenha sido isso. No jogo contra o Sevilla, o Lamine já não estava presente, ele estava descansando e tal, ali, né, sendo poupado por causa da semi-lesão que ele tinha sentido novamente, e isso corroborou para que ele não jogasse a data FIFA e ficasse alguns meses descansando. Beleza, alguns meses não, alguns dias descansando, treinando com o departamento médico do Barça e separadamente. Beleza, ele volta a ser reintegrado no grupo contra o Girona. E a partida dele contra o Girona, meus amigos, os primeiros minutos ali é ok, mas depois ele decai muito. De novo, você olha a partida e pensa, pô, deve ser físico. O Lamine ainda não deve estar 100%, dor no pubis é chata. É aquela dorzinha que o jogador sente toda hora quando ele vai pra basicamente movimentar qualquer coisa no corpo dele, tá ligado? Pra drible, pra passe, pra qualquer gesto muscular. Jogou mal. Ele foi substituído. Entrou o Rony em seu lugar, jogou uma barbaridade, foi inventido, abusado, elétrico, participou diretamente do gol da vitória do Barcelona. Lamine Yamal é de novo titular contra o Olympiacos. A princípio a gente já pensa, pô, o Lamine deve estar melhor fisicamente, né? Jogou minutos bons contra o Girona, descansou, tá pegando ritmo. Vamos ver agora contra o Olympiacos, que é um time mais fraco. Vai jogar muita bola, né? Não. Lamine Yamal, rapaziada, tirando de novo os primeiros minutinhos ali, ele se tornou muito omisso em campo. No vídeo que eu fiz pós-jogo do Olympiacos, eu dei até a entender que, na minha visão, parecia muita questão de marcação do Olympiacos. Toda vez que o Yamal pegava na bola, o Koundé não ajudava no primeiro tempo inteiro, basicamente, não subia e tal, ali tava muito mal na partida do Koundé. Eu disse que isso poderia ter prejudicado a partida do Lamine e também disse que a postura do Barcelona e tudo mais, né? Assim, as fragilidades ali do Barcelona poderiam ter atrapalhado ele, né? Porque faltou, enfim, rodar mais a bola e tal, conseguir envolver melhor o Olympiacos. Mas pro Barcelona envolver melhor o Olympiacos, faltava que o Lamine fosse um pouco mais inventivo. Então uma coisa ficava anulando a outra. Então assim, olhando a primeira vez, dava essa sensação. Mas agora... então, tipo assim, e também tinha a questão física, né? Que a gente podia pensar, pô, será que o Lamine de novo fisicamente ainda não tá 100%? Porque ele parece cansado, parece que não tá indo, tá ligado? Não tá conseguindo ir pra frente. A princípio a gente tem essa impressão na partida. Só que quando você vai olhar pela segunda vez, não parece que é físico, não. E talvez não me parece tão tático. Principalmente olhando no segundo tempo. Beleza. No segundo tempo, o Barcelona conseguiu encaixar melhor ali e tudo mais. Teve a expulsão injusta e tal do jogador do Eze lá, que a gente comentou, que beleza, foi injusto mesmo, favoreceu o Barcelona, e isso ajudou o Barcelona a melhorar na partida. Sim, fato. Só que não foi uma melhora imediata do Barcelona, foi aos poucos.
E o Lamine ainda assim estava omisso, mesmo com um a mais em campo do lado do Barcelona. Aí naquela hora você pensa que é físico, mas não é. Porque depois que ele faz o gol de pênalti, ele melhora uns 30, 40% na partida. Ele pega na bola, ele gira, ele passa, ele tabela e sai na cara do gol e quase faz o segundo gol imediatamente. Ou seja, eu preferiria que fosse questão mais física, mas aparentemente era questão psicológica. O Lamine não está se sentindo confiante. Talvez o corpo dele já esteja no estágio que ele seja capaz de suportar essas arrancadas, esses dribles, essa mudança maluca de direção de movimento. Mas o Lamine ainda não está confiante para fazer isso. E o Lamine, sendo o jogador que é, com o talento que ele tem, ele precisa estar confiante para fazer as suas jogadas. Porque quando ele não está, ele é isso daí. Até saiu com uma assistência em um gol, mas assim, não saiu com uma boa impressão na partida. Só ali os 10 minutinhos depois que ele fez o gol. Porque foi os 10 minutos da partida inteira que ele se sentiu mais confiante de fazer alguma coisa. Tá ligado? Então eu acho que é isso que está acontecendo com o Yamal. Falta pra ele confiança e motivação. Eu vi um vídeo do Beckler e tudo mais. O Beckler, né, do Arthur Quezada, agora que estão sempre ali aproximados do Barcelona. E ele apontou uma coisa que é importante, que talvez eu não tenha pensado tanto, que às vezes a gente esquece que o Lamine é um garoto de 18 anos. E ele tá no centro das atenções o tempo todo. Então, vai ter sempre galera falando fake news dele, notícias pra lá e pra cá, envolvendo a sua namorada, Nick Nicole e tal. Sempre muito burburinho no ouvido dele. Tanto é que a comemoração dele é isso, né? Ele, tipo, porra, fala muito, para de falar de mim, tá ligado? O Lamine tá começando a dar sinais que ele tá de saco cheio sobre isso. E isso pode estar atrapalhando também, galera. Eu não sei como é que funciona o protegimento, assim, em relação à mídia do Lamine Yamal. Mas precisa ser feito algum, né? Porque se essas coisas fora de campo começarem a interferir na cabeça dele dentro de campo, ele vai desempenhar pior. Sim, o Lamine é um jogador que também adora os jogos grandes, né? Isso é uma característica dele, que em jogos mais pequenos, ele às vezes parece um pouco menos interessado na partida, ou pelo menos um pouco distraído, podemos dizer, nas partidas, né? Na Champions passada foi assim também, mas toda vez que enfrentasse um adversário mais forte, o Lamine, ele se automotivava automaticamente e começava a jogar muita bola. Isso é algo que com certeza vai acontecer contra o Real Madrid, não tenha dúvidas disso. As partidas dele até aqui, as últimas 3 pelo menos, que ele parecia limitado fisicamente, até com pouca confiança, eu tenho a sensação que vai sumir no confronto contra o Real Madrid, porque é um El Clássico, é um jogo importante que pode dar liderança de volta para o Barcelona. E o Lamine Yamal, estando recuperando mais ainda fisicamente, ele vai estar pronto para fazer até então a sua melhor partida nessa temporada. Mas ele precisa manter isso, né, rapaziada, pros outros jogos. Ele precisa, a comitiva do Barcelona ali, né, a comissão médica e técnica precisa tomar cuidado com ele fisicamente. Precisa tomar cuidado com ele psicologicamente. E tem que trabalhar essa questão da confiança, né? Porque me preocupa, assim, essa omissão do Lamine Yamal me preocupa muito em partidas como a de ontem. Beleza, foi um 6-1, mas foi um 6-1 meio mentiroso, a gente sabe disso. Que foi muito impulsionado pela expulsão, que o Barcelona ficou mais leve na partida e conseguiu jogar, né, com uma vantagem numérica. Mas em partidas que o Barcelona se complica, pode dar muito ruim. E é essa que fica a preocupação. E o Lamine Yamal é um dos personagens principais desse time, se não o personagem principal. Então ele precisa estar bem em todos os aspectos do jogo. Psicológico, físico, técnico e tudo mais. Beleza? Então é isso, fico um pouco preocupado, ao mesmo tempo eu fico entendendo o que tá acontecendo, eu fico com um pouco mais, assim, de calma pra ver como é que ele vai estar no Clássico. Eu tô muito curioso, tá? Eu duvido que ele vai ser omitivo como ele foi nos últimos jogos contra o Real Madrid, ele não tem essa característica, a não ser que o Barcelona seja engolido pelo Real Madrid. Até mesmo nesse cenário eu acho que o Lamine Yamal não vai se omitir, ele vai buscar o jogo, mesmo que o Barcelona seja engolido. Tudo bem que isso não aconteceu com o PSG, né, que o PSG tava sendo amassado na pressão alta, mas no PSG ele não tava 100% fisicamente. Acho que contra o Real Madrid vai estar bem melhor fisicamente, então acho difícil que isso se repita. Estou curioso. Quero saber o que vocês acham. Comenta aí, curta, se inscreva e até o próximo vídeo.